nome é Lídia, eu sou médica aqui do Hospital das Clínicas, eu sou coordenadora do ambulatório de lúpus aqui, né, uma das médicas, nós somos em 3. E eu vim falar para vocês aqui hoje como é que vocês podem me ajudar a conduzir esses pacientes e como é que vocês podem ajudar os pacientes, né, vocês que estão mais perto deles do que eu. Então, a gente está aqui na atenção terciária, a gente atende aqui no hospital mais de 450 pacientes, né, com doenças autoimunes, lúpus, assim, né, sendo o meu trabalho especialmente aqui. E para a gente é muito importante que esses pacientes tenham uma retaguarda e uma ajuda dos profissionais da unidade básica. Eu acho esse tema importante porque normalmente esses pacientes eles vêm aqui e se dizem desamparados, assim, eles sentem como se o médico da UPA, ou o médico, né, que eles têm assim, mais próximos dele na unidade básica, não conseguissem assim, de fato conduzir a doença. E a gente entende isso, porque é uma doença realmente complicada, mas eu estou aqui hoje para convencer vocês que tem muitas coisas que vocês podem fazer por eles, tá bem? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, né, quando a gente fala de lúpus, vocês provavelmente vão se deparar com pacientes com lúpus, mas que ainda não sabem que tem lúpus. E esse paciente, muitas vezes, vocês são os primeiros médicos a terem contato com essas queixas, né? Então é importante a gente conhecer a doença para poder diagnosticar a doença e desconfiar que aquilo pode ser lúpus. Então, não tem outro jeito de fazer diagnóstico sem se conhecer os sintomas. Então, assim, hoje o critério diagnóstico que a gente usa para diagnóstico de lúpus é o critério do grupo SLIC, que exige um critério clínico mais um critério laboratorial, pelo menos no total de 4 critérios, ou seja, ele precisa ter 4 critérios da listinha, sendo um laboratório e uma característica clínica da doença, exceto se o paciente tiver uma biópsia renal, já comprovando uma doença lúpica, né, uma nefrite, mais um critério laboratorial. Aí não precisa ser 4 critérios, aí ele já pode fechar o diagnóstico só com 2, tá bem? Então, assim, esse quadrinho aqui é o quadrinho dos critérios atuais, tá? Então, vou ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Esse quadrinho, ele é muito parecido, assim, né, ele só é um pouco mais detalhado, do que aqueles critérios antigos, os 11, né, dos critérios de 84, que são os critérios mais conhecidos, assim, vamos dizer, de lúpus. Então, ele fala de lesão de pele, e a lesão de pele, ela vem desde aquela característica típica, que é o rash malar, com asa de borboleta, que poupa o sulco naso-labial, tá? Até o lúpus discoide, que é aquele lúpus que tem aquela característica vitiligoide, que deixa a pele esbranquiçada, né? Com aquela falta de pigmentação, que dá aquelas placas, assim, de perda de cabelo, tá? Fala das úlceras orais, que são típicas, daqui a pouquinho eu vou mostrar fotos dessas lesões de pele. Alopécia, sinovite, né, que é artrite, ou inchaço, ou derrame articular, né, das articulações. Serosite, que é derrame pericárdico, derrame pleural. Doença renal, né, que clinicamente se traduz geralmente como uma síndrome nefrítica ou nefrótica. Então, geralmente o paciente tem uma proteinúria associada ou não à hipertensão, edema de membro inferior, né, características de doença renal. Sintomas neurológicos, que podem ser convulsões, psicoses e até sintomas neurológicos focais, simulando um AVE, tá? Neuropatia periférica. Anemia hemolítica. Então, a anemia hemolítica, a característica dela geralmente é o cumbis positivo, com reticulócito aumentado, né? Uma anemia que acontece assim rapidamente, geralmente. Queda de hemoglobina assim brusca. Leucopenia ou linfopenia, então assim, a linfopenia em especial é um marcador de atividade de doença, não são muitas doenças que cursam com linfopenia, então sempre que uma linfopenia importante vale a pena lembrar de lúpus. Trombocitopenia, né, plaquetas baixas, menos de 100 mil. O grande exame, assim, né, que é o rastreio, é um bom exame para a gente excluir lúpus no paciente, que é o FAM. Então, assim, muitos pacientes vêm para a gente apenas com FAM positivo e algumas artralgias, né, com diagnóstico de lúpus, e lembrar que o FAM ele pode ser positivo em pessoas saudáveis, a gente não precisa ficar tão preocupado, especialmente se ele tiver o padrão
nuclear pontilhado fino denso, que é o padrão mais comum em pessoas saudáveis. Alguns padrões do FAN são mais específicos de lúpus, como o nuclear homogêneo e o pontilhado grosso. Então, esses padrões, mesmo que em títulos menores, vale ficar preocupado, tá? E buscar a doença assim, mais ativamente. O anti-DNA positivo, o anti-DNA está associado à lesão renal, né? Então a presença dele, ele é um anticorpo que ele é específico, ele é um bom anticorpo para a gente confirmar diagnóstico, e em quem tem ele positivo a gente tem que ficar atento ao rim. O anti-SM, os anticorpos antifosfolipídios, que são anticardiolipina, anticoagulante lúpico, não é um anticorpo, é um anticoagulante, mas anticardiolipina e GNMGG, anti-beta-2 glicoproteína e o anticoagulante lúpico, tá? Que são marcadores de lúpus e marcadores de doença vascular, marcadores de doença trombótica em lúpus. E queda de complemento, então o complemento ele é consumido na inflamação, então ele fica baixo, C3, C4 e complemento total, que a gente chama CH50, e o combidireto positivo também na ausência de anemia hemolítica, como a gente tinha combinado ali, tinha já dito ali em cima. Então, isso aqui, infelizmente, quem quer diagnosticar lúpus, quem tem essa vontade, precisa conhecer um pouquinho da doença e precisa saber o que a doença dá. Então, eu falei aqui uma listinha, e parece muita coisa mesmo, né? A gente sabe que lúpus pode dar, assim, virtualmente quase todo sintoma que o paciente se queixa, mas quando eles vêm em associação é que a gente tem que pensar na doença. Então, um rash malar com artrite, né? Uma doença renal com doença de pele. Então, assim, tudo isso, eu acho que a dica para fazer o diagnóstico de lúpus não é ter uma manifestação só, é você ficar de olho na associação de sintomas, que não é tão comum em outras doenças. Bem, então assim, no modo geral, assim, como é que esse paciente chega? A maioria dos pacientes que com lúpus, e quando a gente olha os sintomas mais prevalentes assim, da doença, eles se queixam de fadiga e dinamia. Então, eles estão cansados, com sensação de fadiga, com sensação de doença, mas é uma sensação inespecífica, né? E essa sensação ela não é critério clínico, porque ela não é específica de lúpus. Se você tiver com dengue, se você tiver com uma outra infecção, você também vai ter essa sensação. Mas muitas vezes os pacientes têm essa queixa. Lesões cutâneas, e a diferença dessas lesões cutâneas para uma alergia ou para uma outra doença cutânea, um eczema, é que elas são fotossensíveis. Então, elas estão presentes em áreas fotossensíveis, então no colo, no rosto, no dorso, né, onde a camiseta não pega, nos braços, nas mãos, às vezes nos pés. E elas poupam, geralmente, aquela área onde a camiseta, o maiô, o biquíni cobre. Então, poupa o tronco, poupa o bumbum, né? E essas lesões, caracteristicamente, elas são duradouras, então elas não aparecem e somem, como um rastro de alergia, por exemplo. E elas permanecem se elas não forem tratadas. Além da lesão de pele, uma coisa que chama atenção também no paciente com lúpus é a presença de artrites ou artralgias. Como é que a gente vai diferenciar assim, das artralgias mecânicas? Esses pacientes geralmente têm aquela artralgia de ritmo inflamatório, parecida com a que a gente vê também em artrite reumatoide, artrite psoriásica, né? Então, os pacientes acordam com aquela sensação de rigidez matinal, né? Então, eles acordam com sensação de enrijecimento, piora matinal, e conforme vão fazendo as atividades, vão melhorando, tá? Nas alterações hematológicas, uma coisa que a gente vê também é muito prevalente em lúpus é a presença de leucopenia e linfopenia. Então, esse paciente, qual é o jeitão dele? É um paciente com fadiga, com dor nas juntas, com lesão de pele, com hemograma, com linfopenia. Então, fica fácil pensar no diagnóstico se você juntar as peças. Se você olhar um sintoma só, você não vai pensar em lúpus. O importante é você juntar o quebra-cabeça. Anemia de doença crônica, né? Então, muitos pacientes com lúpus não vão ter aquela hemoglobina boa, 13, 14, principalmente são mulheres, né? Então, já tem um pouquinho mais baixa, muitas vezes por causa da menstruação. Então, esse paciente tem muitas vezes 10, 10,5, 11 de hemoglobina. Presença de proteinúria, que a gente consegue ver no EAS, não precisa de um exame sofisticado para diagnosticar, né? E perguntar ao paciente sobre a presença de espumúria. E pleurite pericardite, né? Então, dor torácica, que piora com o
decúbito, que piora ao deitar, ventilatório dependente, né, que lembra a serosite. A gente tem que lembrar também que outras doenças, até doenças infecciosas, se a gente fosse olhar, por exemplo, um paciente em fase aguda de dengue, ele preencheria os critérios de lúpus com alguma facilidade. Então, ele tem dor articular, ele tem rash, ele tem adinamia, ele tem plaquetopenia, né? Então, assim, é importante que a gente veja o paciente de uma maneira, assim, a linha do tempo dele, né? Então, assim, é agudo, é super agudo, porque se for super agudo, né, lúpus não é uma doença aguda, é uma doença crônica. Então, talvez valha a pena a gente pensar em viroses, né? Sífilis também, sífilis pode positivar, inclusive, o anticorpo antifosfolipídio, né, da artrite, sífilis secundária, da lesão de pele. Então, assim, nós precisamos, assim, excluir infecções, tá? Antes de fazer esse diagnóstico. Desconfiar de infecção, principalmente quando o sintoma for muito agudo. Chikungunya, né, que também é um diagnóstico, assim, recente aqui no Brasil, né, mas que simula muito doença autoimune, que a gente sabe que pode, inclusive, ser gatilho para doença autoimune, né, e os pacientes têm dores articulares prolongadas depois de uma história de rash, febre, né, então chikungunya é uma preocupação nossa também. E hanseníase. Hanseníase pode dar sintomas neurológicos, pode dar artrite, pode dar lesões de pele, tá? Fadiga. E pode, assim, simular muito. Então, essas aqui foram as que eu lembrei. Mas a gente sabe que tem muitas outras infecções que podem simular. Só que esses pacientes não vão ter os nossos critérios imunológicos. Então, eles provavelmente não vão ter DNA positivo, não vão ter uma linfopenia que seja persistente, né? Esses pacientes não vão melhorar, os pacientes com lúpus, né? Não vão melhorar com antibiótico. Então, o diagnóstico de lúpus, muitas vezes, ele vem depois da gente desconfiar de infecção, né? Opa, mas não melhorou, né? Essa dengue aqui, essa plaqueta não subiu. Então, aí eu vou pensar em lúpus ali na frente. Então, aqui, só para vocês verem um pouquinho da lesão de pele. Então, esse aqui, primeiro, é um Hashimoto's, assim, muito clássico. Então, pegando o rosto, você vê que poupa o sulco. Essa é uma característica muito típica que a gente valoriza, tá? As úlceras orais, então as úlceras orais do lúpus, elas não são aquelas aftas comuns, redondinhas, assim, branquinhas, elas são essa sensação, assim, parece que o paciente teve um atrito, assim, no lugar, né? Ela é rasa, ela não chega a formar aquela úlcera funda, né? Então, o palato é uma localização muito típica, tá? Então, assim, vale a pena examinar a boca dos pacientes. Essa região aqui do implante de couro cabeludo também pega sol. Então, assim, o couro cabeludo e a implantação, assim, às vezes aqui, ó, o paciente tem menos cabelo, ela faz lesão, vale a pena olhar. Aqui são as lesões de escola com hipopigmentação, lembra vitiligo, tá? Essas lesões aqui, elas causam muito transtorno, apesar de elas serem uma lesão que não é grave, né? Isso não vai levar o paciente. Mas, assim, a mulher fica muito triste quando ela começa a ter esse tipo de lesão, porque é uma lesão irreversível. Então, isso atrapalha muito a autoestima do paciente e, às vezes, é mais difícil, assim, para o paciente do que uma lesão renal, que é muito mais ameaçadora, né, à vida e ao bem-estar. Então, para o paciente, isso aqui é muito importante a gente saber detectar precocemente. E esse aqui é um Raynaud, tá? Então, o fenômeno de Raynaud, um paciente aqui fazendo as 3 fases, né? Fenômeno de Raynaud. Bem, aí eu pensei que esse paciente está com lúpus, o que eu vou pedir de exame, né? Como é que eu vou fazer para confirmar esse diagnóstico assim na minha prática? O FAM em lúpus, ele é positivo em 98% dos pacientes. Então, assim, se ele é negativo, vale a pena pensar em outra coisa. Não quer dizer que eu preciso excluir 100% esse diagnóstico. Mas, se ele for negativo, vale a pena a gente reforçar o nosso pensamento lá naquelas infecções crônicas, em doenças alérgicas que podem causar doença de pele, rosácea de pele, que também pode causar Hashimoto's, né? Né, vale procurar mais outros diagnósticos. Os valores para eles serem positivos são os valores acima da referência do laboratório. Você vai ter lá, tá? É um bom, então, para mim, mais do que um exame diagnóstico, já que a gente sabe que 10 a 15% dos pacientes saudáveis podem ter ele positivo, ele é um
excelente exame para excluir lúpus, tá? E aí vale a pena também dar uma olhada nos padrões, como a gente disse, né? Sempre na frente do FAM vem lá pontilhado fino denso, pontilhado grosso. O pontilhado grosso, o nuclear homogêneo são os principais, tá bom? Assim que a gente são os mais específicos associados ao lúpus, a presença de doença. O hemograma, então, como a gente já disse, com anemia, que pode ser desde hemolítica, anemia de doença crônica, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, né? O EAS, onde você já pode ver a presença de hematúria, se ele tiver uma glomerulonefrite, e de proteinúria, de cilindros granulosos, finos ou grossos. E a creatinina, né, que pra gente é um marcador de gravidade. A nefrite, quando ela aumenta a creatinina, e aí é sempre importante você comparar com a anterior, para saber se aumentou, se diminuiu, se está igual. Aumentou a creatinina, sinal de alerta. Essa nefrite, ela tem características de gravidade, tá? E a PCR, ela é um exame legal também para a gente pensar em outras coisas. Quando ela vem muito alta, né, mais do que 6 vezes o valor de referência, a gente deve pensar em infecção. Porque lúpus, mesmo em franca atividade, geralmente não aumenta muito a PCR. Então vem uma PCR de 10, 15, né, mas não chega a ser aquela PCR estourada, como a gente tem, por exemplo, numa virose, né, numa sífilis ou numa infecção bacteriana. Então, é um exame interessante também de se pedir. Eu acho assim, eu coloquei essa lista de exames porque eu acho que são exames assim que são os mais acessíveis para vocês. Não, talvez não o FAM, mas entre os autoanticorpos, entre os específicos, DNA, complemento, eu acho que o FAM, assim, mesmo que um paciente tenha que pagar por ele, ele não é um exame assim tão custoso, entendeu? Então, acho que na prática, o que eu vejo assim, dos pacientes é que eles conseguem fazer, tá? Então, assim, com pouca coisa vocês conseguem fazer muito. Se for possível, quer dizer, se você trabalhar em um ambiente que te permite pedir um pouco mais de exame, aí você dá uma coladinha lá nos critérios, olha aquela listinha e vê o que é que mais vale a pena pedir para fechar esse diagnóstico certamente. Que são essa listinha aqui de anticorpos, tá? Que é o anticorpo antifosfolipídio, que é a anticardiolipina, IgG e IgM, marcador de trombose, antibeta-2-glicoproteína, IgG e IgM, também marcador de trombose, né, doença vascular, SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, o anticoagulante lúpico, que não é um anticorpo, ele é um anticoagulante, o paciente não pode colher se ele estiver tomando outros anticoagulantes orais, tipo heparina, varfarina, senão o exame dá positivo, falso positivo. As proteínas do complemento, C3 e C4, que são consumidas, então, quando o lúpus está em atividade, o anti-DNA, o anti-HCM, o anti-RO e o anti-LA. Eu sublinhei aqui o C3 e C4 DNA porque eles, além de serem marcadores diagnósticos, eles também são marcadores de atividade de doença. Então, quando o paciente está com lúpus controlado, geralmente o complemento vem próximo do normal, tá? Ou normal. Assim como o anti-DNA, reduz o título. Quando os pacientes estão em atividade de doença, esses exames vêm mais alterados. Então, ele tem um valor maior além do diagnóstico. Aí você fechou o diagnóstico, assim, nossa, esse paciente tem lúpus, né? O que eu vou fazer agora? Até ele chegar no reumato. Então, eu acho que tem muitas coisas que vocês podem fazer por ele antes de chegar. A gente sabe que hoje, quando vocês colocam esse paciente na lista lá, encaminham esse paciente para o reumatologista, até ele chegar, esse paciente demora muito. E esse é um tempo precioso, né? É um tempo onde o paciente, muitas vezes, ele sofre, então ele precisa de ajuda nesse momento. Tem coisa que pode ser feita com segurança pelo primeiro médico que avalia esse paciente. Então, assim, as manifestações que não são graves do lúpus, como artrite, como as lesões cutâneas, uma plaquetopenia leve, né, 110, 120 mil plaquetas, a perda de cabelo, a alopécia e as serosites, que o paciente tem dor, mas não tem, né, nenhuma falta de ar grave, nem tamponamento cardíaco, nada disso, serosites não graves, né? Vocês podem fazer corticoide para esse paciente, ok? A gente vai fazer imediatamente quando ele vier aqui. O que eu acho legal é vocês registrarem, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente vem aqui contando que teve um problema na pleura, mas a gente não sabe o que é. Mas se vocês conseguirem escrever isso, mandar pra gente um prontuário, né, um raio-x de tórax que tenha lá o velamentozinho de seio, pra gente estar comprovado, entendeu? Pra gente poder documentar e saber que aquilo ali aconteceu realmente com o paciente, quando ele chegar aqui.
Então, para esses pacientes que têm manifestações não graves, vocês podem fazer com tranquilidade corticóide em dose anti-inflamatória, que é meio miligrama por quilo, né? Dá 20 a 40 miligramas ali durante 2 a 4 semanas, e aí vai reduzindo, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10, né? E vocês vão estar já resolvendo muito desse paciente nesse momento. Todo paciente com lúpus, a não ser que tenha alguma contraindicação, geralmente essa contraindicação é oftalmológica, deve usar hidroxicloroquina, que é um medicamento que a gente tem acesso no sistema público de saúde, via farmácia cidadã, a gente consegue pedir, só precisa do fundo de olho e os exames básicos, assim, comprovando o diagnóstico de lúpus. Então, todo paciente com lúpus fez o diagnóstico, deve usar hidroxicloroquina, em especial os com manifestação articular e doença de pele, que a cloroquina tem uma excelente atuação, não só em tratamento, como também em prevenção de reativação de doença. E nesses pacientes com lúpus, de longe, assim, o que a gente fica mais chateado quando a gente recebe é paciente que estava com artrite e estava com doença renal e estava usando anti-inflamatório. Então a gente sabe que o anti-inflamatório tem uma toxicidade renal importante, principalmente no rim que já é inflamado. Então, se você quiser usar anti-inflamatório em um paciente que não tem nefrite em lúpus, você pode usar, não precisa ter medo. Mas antes de usar, é preciso ter certeza absoluta que esse paciente não tem doença renal. Então a gente tem que ter na mão um EAS, uma proteinúria e uma creatinina, para ter certeza que esse paciente pode usar anti-inflamatório. E é um excelente remédio para tratar doença articular, assim, uma artralgia, né? Só não pode usar muito tempo por causa dos efeitos colaterais. Então, aqui só a lembrança do House, né? Que tornou nosso diagnóstico famoso. Então, assim, só um exemplo aqui de um caso que eu acho que vocês poderiam, assim, ajudar a gente a resolver na unidade básica. Uma paciente de 29 anos, que já acompanha aqui no Hospital das Clínicas, com uso de azatioprina, então já estava fazendo imunossupressão, 100 miligramas dia, e hidroxicloroquina. Ficou sem a medicação por 3 semanas, porque lá no CRE, por algum motivo, faltou. Isso é a nossa realidade, né? Há 3 dias, então, ela voltou a ter lesão cutânea e voltou a ter dor articular, voltou a ter rigidez matinal, durante 1 hora, sensação de fadiga e cansaço. O que eu posso fazer por essa paciente? Preciso mandar para o reumatologista? Se puder, se for fácil mandar, pode mandar, que a gente aceita. Mas se essa paciente só for reumatologista dali a 3 semanas, vocês podem fazer uma coisa por ela. Então, aqui está a lesão de pele, aqui tem um paciente com artrite, aqui com sinovite. Então, essa paciente ela pode tomar corticoide naquele esqueminha que a gente tinha dito. Corticoide em dose anti-inflamatória, meio miligrama por quilo, descendo devagarinho. A gente vai tomar cuidado, como em todo paciente, tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais do corticoide. Então, se é um paciente hipertenso, talvez aumentar o antihipertensivo, orientar que afira a pressão nos próximos dias. Se é um paciente diabético, né, monitorar a glicemia, então, assim, precisa, né, tomar cuidado, mas não há problema em vocês fazerem isso. Vocês vão estar ajudando muito o paciente. Em outra situação, uma paciente de 19 anos que está usando metotrexato, hidroxicloroquina e prednisona 5 miligramas. Essas são as medicações de rotina dela. Há 3 dias ela com dor na região torácica, que piora com a respiração profunda, piora com decúbito, uma frequência respiratória um pouco elevada, 22. O hemograma dela com leucopenia, 3.500, e linfopenia, 600. E uma hemoglobina, 10,5. Esse é um hemograma muito comum em pacientes com lúpus. Não tinha febre para a gente pensar em infecção, não estava tossindo, a ausculta normal. Ela estava eupneica, então levemente aumentada só a frequência respiratória dela e a frequência cardíaca normal. Ou seja, não parece uma infecção, né? A gente pensar em pneumonia, vamos pensar em quê para essa paciente? O paciente que já tem esse diagnóstico, provavelmente ela está fazendo uma pleurite. Se a gente tem acesso a um raio-x de tórax, né, e junto com o exame físico, a gente vê que não é grave, que a gente vê só um velamento de seio, a gente pode tratar essa paciente também. Lembrar que pericardite, para a gente diagnosticar, a gente não precisa de eco, embora o eco ele dê para a gente com muita segurança, né, qual é a gravidade, qual é o tamanho do derrame, se o paciente tiver, um paciente ele pode ter pericardite sem derrame pericárdico. Então, vocês podem fazer esse diagnóstico clinicamente. Vocês podem fazer para esse paciente a mesma conduta do primeiro, um diagnóstico, um corticoide em dose anti-inflamatória vai ajudar muito esse paciente que tem muita dor e vai demorar para chegar no reumatologista. Então, assim,
Quando é manifestação leve, eu acho que vale a pena a gente, né, ter um pouquinho de coragem, assim, se você conhece a doença, conhece o paciente, conhece as comorbidades, vocês podem tratar, sabe? Vocês são médicos também, né? Então a gente conta com vocês para isso. Esse paciente é muito mais fácil de chegar em vocês do que em nós, infelizmente, né? Mas eu acho que quando as manifestações são graves, ou seja, esse paciente passa das manifestações leves da doença para as manifestações potencialmente graves, como vasculites cutâneas graves, nefrite com proteinúria, alteração de função renal, plaquetopenia, né, menor do que 50 mil, anemia hemolítica, acerosites com comprometimento hemodinâmico, quer dizer, tamponamento cardíaco, derrame pleural volumoso, ou comprometimento do sistema nervoso, esse paciente é um paciente que precisa ir para o pronto-socorro. Eu coloquei a fotinha do IAR aqui para lembrar a gente. Esse paciente, ele precisa ir para o pronto-socorro porque ele precisa receber um atendimento mais rapidamente, entendeu? Porque senão eles podem evoluir com complicações graves e até irreversíveis. E eu acho que quem trata lúpus, quem convive com lúpus, essas características mais graves de doença, a gente tem uma obrigação de identificar, entendeu? Então, sempre num paciente com lúpus que vier com uma manifestação clínica mais grave, a gente tem que sentar, estudar e ver se aquilo ali pode ou não ser atribuído à doença, tá? Então, aqui alguns exemplos aqui do que vocês podem ver assim, dessas complicações mais graves. Como é que a gente pega isso, né? Então, paciente com vasculite, aí você vê que é uma lesão de pele já mais feia, uma lesão assim violácea, que é inflamada, o paciente aqui geralmente tem dor, né? Essas lesões muitas vezes abrem úlcera. Aqui é a proteinúria, então no exame de urina, às vezes só observando a urina você já vê que ela é muito espumosa, pode desconfiar que tem proteinúria. Aqui um derrame pleural, aqui com um velamento quase assim de todo o hemitórax, tá? Então isso aqui é uma coisa que precisa de tratamento agora, não uma coisa que pode esperar 2, 3, 4 meses. Não pode mandar um papelzinho e dizer assim, um reumatologista, vai procurar um reumatologista e esperar que o sistema público agende. Isso é uma coisa que necessita de pronto-socorro, necessita de ir para o hospital agora, tá? Duas hematomas aqui, esse hematoma aqui foi só para lembrar da plaquetopenia, né, que às vezes o paciente não tem dor, ele não tem nada, o que ele tem são muitos hematomas, sangramento nasal, gengival, e aqui para lembrar da convulsão, tá? Então, assim, nesses casos, acho que referenciar para o reumatologista com urgência, né? Ou ir para o pronto-socorro. Se você for o médico do pronto-socorro e não for reumato, não tiver um colega reumato para ligar, não tiver acesso a um reumato, o que você vai ter que fazer? Se você tiver certeza que aquilo ali é lúpus, que aquilo ali é uma complicação do lúpus, um paciente que tem um diagnóstico claro, um paciente que tem um diagnóstico já fechado, um paciente que tem um diagnóstico não, muito provável, você pode tratar, né? O mais importante é, antes de tratar, excluir infecção. Por quê? Porque você vai imunossuprimir esse doente. Então, se ele tiver uma infecção, em vez de melhorar, ele vai piorar. Fazer profilaxia para estrondiloidíase. Então, assim, a gente vai ter que dar corticoide para esse paciente. Então, esse cara pode fazer estrondiloidíase disseminada. A gente precisa dar ivermectina para ele antes de fazer a pulsoterapia. E ter atenção para os efeitos colaterais, que a gente já tinha atenção naquela dose anti-inflamatória que é bem baixinha que a gente estava fazendo lá. Agora, então, atenção redobrada. Esse paciente vai ficar hipertenso, esse paciente vai aumentar a glicemia, se ele tiver glaucoma pode descompensar, então tem que ficar de olho, tá? O que se faz nesses casos é corticoide em alta dose, intravenoso, impulsoterapia ou oral. Além do corticoide, a gente faz o imunossupressor. Mas, assim, no meu ver, se esses pacientes já tiverem feito o corticoide, isso já é muita coisa, entendeu? Eles já vão melhorar muito, tá bom? Então deixei essa lembrança aqui. Mas eu acho que isso aqui é fazer, se possível, se tiver segurança, entendeu? O mais importante é referenciar para o reumato se tiver complicações graves da doença. Uma das nossas maiores dúvidas no nosso manejo dos pacientes é quando aquilo é atividade de doença e quando é infecção. Então já falei que a dica aí pode ser o hemograma, que pode vir com leucocitose, geralmente é a leucopenia, o PCR alto, né, que geralmente aponta para infecção. Então, muitas vezes a gente não consegue tirar essas dúvidas. Né? Então, a gente tem que examinar esse doente, bem examinado, para saber, contar, né, colher uma boa história, para saber se ele tem sinais e sintomas típicos
de atividade de doença. Então, se ele tiver um conjunto, assim, eu tô com febre, tô com rash malar, tô com artrite, tô com manifestações típicas, plaquetopenia, fica mais fácil a gente atribuir a doença. Quando o paciente tem apenas febre, ou febre, tosse, né, a gente fica muitas vezes em dúvida. Então, a gente precisa pedir os exames complementares, hemograma, PCR, culturas. Se você tiver dúvida se aquilo ali é infecção ou se é atividade de doença, e se o paciente principalmente já tomar imunossupressor, azathioprina, metotrexato, talvez valha a pena tratar a infecção mesmo da dúvida, tá? Bem, além de manejar assim, as complicações, né, os próprios sintomas da doença, o mesmo paciente que está bem, assim, eu acho que o médico da unidade de saúde ele pode fazer muito por esse paciente, tá? Especialmente no controle de comorbidades. Então, eu acho que vocês conhecem melhor do que a gente qual a realidade, qual o ambiente, né? Esse paciente ele vai ter mais acesso a vocês do que a nós. Então, assim, controlar hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, doença arterial coronariana e outras comorbidades que esse paciente vier a ter, o tipo de medicamento e o manejo é muito semelhante a um paciente que não tem lúpus, tá? Então, assim, não precisa ter medo desse paciente, pode passar os medicamentos que vocês passariam para outros pacientes, só lembrando das contraindicações de cada medicamento. Então, se tiver uma creatinina muito alta, não pode usar anti-inflamatório, né? Se tiver uma insuficiência renal muito importante, talvez não seja bom para esse paciente usar IECA, né? Então, as contraindicações dos antihipertensivos, dos antidiabéticos orais, elas são as mesmas dos pacientes que não têm lúpus. Então, é importante que vocês ajudem a gente a tratar e manejar essas comorbidades, tá? Esses pacientes que têm lúpus, eles têm muitas vezes osteoporose antes da hora, então são muitas vezes mulheres jovens, né? Algumas delas fazem menopausa precoce, inclusive por causa dos medicamentos que tomam e que tomam um corticoide, né, com alguma frequência. Então, osteoporose é uma coisa com a qual a gente se preocupa antes da hora nos pacientes em lúpus, tá? Então, vale a pena ajudar a gente aí também nesse manejo da osteoporose. Esses pacientes, algumas vezes, principalmente aqueles que têm síndrome do anticorpo antifosfolipídio, tem aqueles marcadores que a gente falou, anticardiolipina, né, anticoagulante lúpico positivos, e tem história de trombose, eles fazem anticoagulação. Então, o manejo da anticoagulação também é uma coisa muito difícil da gente fazer aqui, porque às vezes o paciente mora lá em Linhares e precisa colher o INR toda semana e a gente não dá conta de ver. Então, é uma coisa que o médico da unidade de saúde ajuda muito a gente também. E fazer a parte de medicina preventiva, né? Porque muitas vezes aqui na consulta é tão atribulado que a gente não consegue dar a atenção que a gente deveria. Então, esses pacientes, eles têm lúpus, mas assim, a indicação de mamografia, de colonoscopia, de exame de rotina é a mesma, tá? Alguns até antes a gente deve fazer, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? O que o paciente de lúpus ele tem de especial? Então, eu falei agora o que ele tem de comum, assim, aos outros pacientes, né? Agora a gente vai falar o que ele tem de especial. Então, a prevenção de osteoporose, como a gente já tinha dito, principalmente aqueles que usam corticoide, precisa fazer densitometria antes da hora, mesmo naquelas que ainda não são menopausadas, tá? Esses pacientes têm um aumento da incidência de neoplasia de colo uterino, então o preventivo desse paciente pode ser um pouquinho mais justo, especialmente aquelas mulheres que não têm um parceiro fixo, entendeu? E que tiveram, assim, tem uma vida sexual mais ativa, então ficar de olho, quer dizer, anual ou semestral, tá? Esses pacientes no controle de natalidade, no aconselhamento familiar, eles não podem usar os anticoncepcionais com estrogênio, né? Eu estou falando de uma maneira geral, mas a maioria não pode, tá? Então, esse paciente já tem um risco de trombose aumentado apenas por ter lúpus. Se tiverem história de trombose, se tiverem síndrome do anticorpo do antifosfolipídio, esses pacientes têm um risco maior ainda. Então, para esses pacientes, a gente evita estrogênio. A gente usa anticoncepcionais de progesterona pura, tá? Que são aqueles injetáveis trimestrais ou aquelas mini pílulas semelhantes às que se usam depois do parto, durante o período de amamentação, tá? Os pacientes podem botar DIU de cobre também, eu acho uma excelente alternativa, tá?
Lembrar que doença inflamatória autoimune, não só lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica, tá? É um fator de risco cardiovascular. Então, as metas de controle de colesterol e glicemia são como as de pacientes de alto risco cardiovascular, tá bom? Então, são abaixo, LDL abaixo de 100, a gente quer, então, tudo isso otimizado. Fotoproteção para esses pacientes é muito importante, inclusive para pacientes que não têm lesão de pele. Então, a gente sabe que o lúpus é mais prevalente nas áreas quentes. É muito comum que os pacientes tenham reativação de doença depois de tomar sol, especialmente quem tem lesão cutânea deve evitar o sol ao máximo. Logo, eles fazem uma hipovitaminose D, né? Porque não tomam sol, ficam com a vitamina D baixa. Então, assim, é importante nesse paciente lembrar da vitamina D, orientar a fotoproteção, né? E isso vem aqui em conjunto com a prevenção de osteoporose, tá bom? Que a gente já tinha falado antes. Os pacientes perguntam assim, né? Diante de tantas restrições, não posso tomar sol, posso fazer exercício? Pode e deve, né? O paciente com lúpus, ele pode fazer tudo de uma vida saudável, assim, né? Assim, recomendações de alimentação, né? Mas o que eu posso comer? Se não tiver anticoagulado, que tem uma dieta específica, e não tiver imunossuprimido de uma maneira muito intensiva, que a gente evita cruz, evita risco de infecção, né, na alimentação, ele pode comer de tudo, desde que ele coma saudável, tá? A gente orienta também esses pacientes a não fumarem, principalmente quem tem manifestações vasculares, então o tabagismo ele atrapalha a resposta aos medicamentos, ele aumenta a atividade de doença, tá? Ele é inflamatório. Se o paciente tiver nefrite também na parte de alimentação, é importante evitar sobrecarga de proteína, como em qualquer paciente renal, tá? E ficar dentro do peso, como todos nós. Os pacientes com o uso de hidroxicloroquina, eu tinha dito ali que todos os pacientes, a não ser que tenham contraindicação, devem usar, precisam ir ao oftalmologista uma vez ao ano. Então, a hidroxicloroquina ela pode dar uma pigmentação na mácula do olho. Antes a gente fazia esse controle só com o fundo de olho, mas a gente sabe hoje que o fundo de olho ele vê a lesão já numa fase mais avançada. Então, se o paciente tiver acesso ao oftalmologista, provavelmente o oftalmologista vai pedir um exame, chama OCT, e fazer um exame de campo visual, para ver como está a visão desse paciente. Deve ser feito uma vez ao ano. Se ele não tiver acesso, pelo menos o fundo de olho deve ser feito uma vez ao ano. Durante a gestação, esse paciente ele é conduzido como se fosse um pré-natal de alto risco, porque as pacientes com lúpus, elas gestantes, elas têm um risco maior de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de perda fetal. Então, assim, vale a pena ter um cuidado. Assim que diagnosticou a gestação na paciente lúpica, a gente precisa muitas vezes também alterar os medicamentos, então é importante que seja encaminhada o mais precocemente possível para o reumatologista que acompanha ela e também para o pré-natal de alto risco, que for referência da cidade. Lembrar do aumento do risco de tromboses venosas e arteriais desses pacientes, tá? Então, se os pacientes forem a fazer viagens longas ou fazer uma cirurgia, ficar muito tempo parado, imobilizado, vale a pena ter um cuidado a mais na profilaxia de trombose desses pacientes. Como eles são imunossuprimidos, né, ou potencialmente irão usar imunossupressores ao longo da vida, é importante que o cartão vacinal esteja atualizado. Então, a única contraindicação é vacina de vírus vivo atenuado em quem já está usando imunossupressor ou corticoide em doses altas. Então, maior do que 20 miligramas de corticoide, a gente evita vacina de vírus vivo. Tá bom? E nos pacientes com nefrite, vou falar isso mais uma vez, evitar os anti-inflamatórios, porque pode ser o comprimido que vai levar esse rim para o beleléu. Então, esse paciente já tem, né, muito motivo para perder o rim, a gente não quer mais um. Então, assim, deixar uma mensagem final, assim, né? O que é grave para o paciente com lúpus é grave para qualquer paciente. Então, as manifestações de gravidade, dispneia, intensa, taquipneia, dor precordial, né, sintomas neurológicos graves, né, é pronto-socorro, né? É igualzinho, você vai ver, você vai ter esse paciente, se tem lúpus ou se não tem lúpus, ele tem indicação de ir para pronto-socorro? Se tiver, você manda, entendeu? Urgente. Tá? Então, isso é igual para o paciente com lúpus e o paciente que não tem lúpus. Talvez o paciente com lúpus a gente precisa ter um cuidado um pouquinho antes ainda de atingir essas manifestações de gravidade. Então, se está começando a ficar dispneico, melhor
já intervir. Então, cuidado especial, tá? A ajuda de vocês é muito importante. Eu acho que tem muita coisa ali que a gente aqui na nossa consulta, que vamos dizer, dura em média uns 40 minutos cada consulta, a gente não consegue resolver. Então, se o paciente vem aqui numa média de 3 em 3, 4 em 4 meses, esse assunto todo, vitamina D, osteoporose, anticoncepção, hábitos de vida, exercício, a gente não consegue abordar isso no tempo de consulta, né? Então, assim, junto com vocês, acho que esses pacientes vão ficar muito melhor tratados e muito melhor atendidos, assim, como pacientes com lúpus. E eu acho que a gente vai controlar a doença de uma forma muito mais eficiente. Então, é isso, acho que juntos a gente vai conseguir excelentes resultados. Eu agradeço a todo mundo que assistiu aí a palestra até o final.